Na aula de hoje, eu vou passar para vocês o conceito de quadrilátero circunscrito, quais as propriedades e características de um quadrilátero circunscrito e o que um quadrilátero precisa ter para ele ser circunscritível. Só que antes de eu entrar no assunto quadrilátero circunscrito propriamente dito, eu tenho que passar para vocês o conceito de segmentos tangentes, para vocês terem um entendimento melhor do quadrilátero circunscrito. Se eu tenho em uma circunferência dois segmentos tangentes à circunferência que têm o mesmo ponto de origem, formando um ângulo com o mesmo vértice, esses dois segmentos tangentes entre esse ponto em que eles se cruzam e o ponto que eles tangenciam a circunferência, no AP e o BP, eles são o mesmo, de modo que PA é igual a PB, ou seja, esse tamanho aqui é igual a esse tamanho aqui. E isso é fácil de ver. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Se eu traçar um segmento aqui do centro da circunferência até o ponto P, traçar um outro segmento do centro até o ponto A e um segmento do centro até o ponto B, esse segmento que parte do centro e vai para o ponto A, ele forma um ângulo de 90 graus com a reta tangente. Isso a gente já viu. Qualquer segmento de reta que parte do centro da circunferência e toca no ponto de tangente de um outro segmento de reta, esses dois segmentos de reta formam um ângulo de 90 graus. Então aqui eu formei dois triângulos. Desses dois triângulos, dois lados são iguais. Por quê? Esse lado aqui, ele é comum aos dois triângulos, então ele é igual para os dois triângulos, e tanto esse lado quanto esse lado eles são iguais, porque eles são o raio da circunferência, raio R. Se eu tenho um triângulo com dois lados iguais e um ângulo também igual, então automaticamente o terceiro lado desses dois triângulos também é igual. Agora vamos falar aqui de quadrilátero circunscrito e o que essa informação que eu passei para vocês agora tem a ver com quadrilátero circunscrito. Em um quadrilátero circunscrito, eu tenho que a soma dos lados opostos são iguais. Essa é uma regrinha determinada pelo Teorema de Pitot. Ou seja, se eu somar esse lado com esse, o resultado dessa soma vai ser igual ao resultado de se eu somar esse lado com esse. E por que isso acontece? Vou mostrar aqui para vocês. Esse lado daqui, do ponto A até esse ponto aqui de tangência com a circunferência, tem o mesmo tamanho daqui, do ponto A até o ponto de tangência com a circunferência. Essa é a regrinha aqui dos segmentos tangentes, que a gente acabou de ver. Se eu tenho dois segmentos tangentes, o ponto em que eles se cruzam até o ponto de tangência, os dois segmentos têm o mesmo tamanho. Então eu vou chamar esse tamanho aqui de A. Mesma coisa acontece com esse segmento aqui do vértice D. Eu vou chamar esse tamanho aqui de D, pequenininho, esse é igual a esse. Do vértice C, esse é igual a esse. E aqui, esse é igual a esse. O tamanho desse lado aqui é C mais D. E o tamanho desse lado é A mais B. Então, se eu somar esse lado com esse lado, eu vou ter o quê? A mais B mais C mais D. E se eu somar esse lado com esse lado, eu também vou ter essas mesmas medidas, olha. Desse lado aqui a soma é A mais D e desse lado a soma é B mais C. Então, se eu somar tudo, esse com esse, eu vou ter A mais B mais C mais D. Ou seja, a soma dos dois lados opostos são iguais, conforme diz aqui a regrinha. E isso tem uma consequência. A consequência é que um quadrilátero só é circunscritível se e somente se a soma dos seus lados opostos forem iguais. E o inverso também é verdadeiro. Se um quadrilátero é circunscritível, então a soma dos seus lados opostos são iguais. Dessa regrinha aqui do Teorema de Pitot, a gente pode identificar se um quadrilátero é circunscritível ou não. Porque nem todo quadrilátero é circunscritível. E nem todo quadrilátero dá para a gente desenhar uma circunferência dentro dele com um ponto de tangência em cada lado do quadrilátero. Vamos agora fazer uns exercícios para a gente ver na prática como que isso é cobrado em um exercício. Exercício rápido para testar os conhecimentos.
Aqui eu tenho um quadrilátero circunscrito e eu quero saber quem é o valor de x. Dá uma pausa aí no vídeo, tenta fazer e depois confere a resolução junto comigo para ver se você fez da mesma forma que eu. Só peço que antes, caso esse canal esteja sendo útil para você, esteja te ajudando, que você também me ajude. Simplesmente se inscreve no canal e compartilha com seus amigos, com o pessoal da sua escola, faculdade, curso preparatório, seja lá o que for, que esse canal está dando um trabalhão para fazer, não é monetizado ainda pelo YouTube, não recebe nenhum tipo de ajuda financeira de ninguém, e a forma que você pode contribuir comigo é simplesmente se inscrevendo e compartilhando. Eu conto com a sua força, gente. Então vamos lá, vou fazer aqui o exercício. Pela regra dos quadriláteros circunscritos, eu sei que a soma dos lados opostos são iguais. Então o que eu vou fazer? Vou somar esse lado com esse e vou igualar com a soma desse lado com esse. Vai ficar assim, ó. 2x mais 1 mais 4x mais 1 é igual a 3x mais 4x. Deixa eu somar logo todos esses x's. Desse lado aqui eu vou ter 6x mais 2 é igual a 3x mais 4x, 7x. Então eu vou jogar tudo aqui. Letra para um lado, número para o outro, vou ficar como? 7x menos 6x é igual a 2. Eu simplesmente mantive esse 2 desse lado, joguei 6x para cá e depois troquei as posições na igualdade. Então aqui eu tenho que 7x menos 6x, x é igual a 2. Então essa é a resolução da questão, x é igual a 2. Eu espero que vocês tenham entendido a matéria e muito obrigado pela força que vocês estão dando aí. Valeu, gente!